A palavra que eu quero trazer hoje, a explanação que eu quero trazer hoje, é interessante porque quando eu estava preparando essa palavra, eu fico pensando assim, gente, mas parece uma coisa assim de uma simplicidade, ao mesmo tempo ela é tão grandiosa que às vezes eu falo assim, gente, será que as pessoas vão entender? Será que aquilo que eu estou sendo surpreendido ao estudar, ao buscar essa palavra, vai ter um impacto que está em mim? É interessante porque quando a palavra, pelo menos comigo, eu sei que algumas pessoas devem viver isso, quando você está, que uma palavra, a palavra que mexe conosco é aquela que nos incomoda. Pode ser assim? Quer dizer, é alguma coisa que você fala, puxa vida, eu não tinha lembrado, não tinha pensado há muito tempo, até porque, por exemplo, várias palavras que eu ouvi lá em São Paulo eram de textos super conhecidos. Super conhecido texto, já pregamos, já falou, já ouvimos. Só que a palavra de Deus é tão grandiosa que cada vez que você lê a palavra, você tem uma outra compreensão, ou mais compreensão. Não é isso? Então, o que eu quero trazer hoje é a glória dos filhos de Deus. Só que eu quero trazer o entendimento do que é glória. Porque nós falamos glória, glória, glória a Deus, glória a Deus. Vê a notícia boa, você fala glória a Deus. Quando sabe que uma pessoa conhecida ou que fez uma história, faleceu, aí você fala, está lá na glória. Quer dizer, nós usamos a palavra glória às vezes com muita alegria, num momento de tristeza também, a gente leva para a glória, até porque é uma pessoa que realmente deve estar na glória mesmo, não é isso? Porque você não vai falar isso com uma pessoa que você sabe que você não sabe para onde que ele foi, não é? Mas nesse dia, nesta hora, eu quero trazer o que significa a glória, para que nós possamos ter a facilidade, o entendimento de usar a palavra, ajudar outras pessoas, né? Eu acho que nós cristãos, evangélicos, nós temos que ter conhecimentos de palavras que nós usamos muitas vezes e nós não sabemos a amplitude dela, a grandeza da palavra. Amém, igreja? Amém? Amém? Muito bem. Na verdade, para muitos o conceito da palavra, ela é obscuro. Ela não passa de uma expressão bonita, sem significado correto ou prático, para que ela possa ser mais valorizada para esse entendimento. Então, quando nós compreendemos o seu real significado, as implicações, muda poderosamente a nossa vida, o nosso tratar com as coisas de Deus. A palavra de Deus declara em Romanos 3, 23, para que nós possamos talejar, pois todos pecaram e carecem da glória. Todos pecaram, mas carecem da glória de Deus. Então, primeira coisa que eu queria que nós tivéssemos todo o entendimento, nós carecemos da glória de Deus. Todos nós. Amém? Amém? Nós carecemos da glória de Deus. E houve um tempo que o homem estava vestido de esplendor, de magnificência, de toda dignidade, mas o pecado privou dessa glória. Privou dessa glória. Desde o início do jardim, foi privado da glória de Deus, porque a presença... Tanto é que, primeiro, ele até se escondeu, né, quando se refere a Adão. E não era isso, o projeto de Deus era muito maior, não era para entrar pecado naquilo que estava separado para ser lugar de adoração. E o que pode ser interessante é que poucas pessoas têm a clareza do que significa essa glória. Essa glória. Nós vamos ter esse entendimento quando a gente fala glória a Deus, mas quando você entende o que é glória, até porque nós vamos poder entender que a glória pode ser vista. Vamos ver se nós conseguimos. Vamos saber mais a respeito. O que é glória? Glória é santidade. Não tem como você falar que ali a glória do Senhor estava ali. Eu fui num lugar, eu fui num culto, eu estive num ambiente onde a glória de Deus prevaleceu. E é nítido que se percebe que a glória de Deus estava nesse lugar, participou. É a presença de Deus. Então, por isso que eu quis aqui já agradecer a Deus pela presença do Espírito Santo, e eu gostaria de falar nisso, mesmo que eu não termine tudo hoje, porque nós estamos adorando o Senhor e eu vi a presença da glória de Deus, a presença, mas tudo isso ela pode ser mais ampliada, se nós temos conhecimento e até para buscar. Amém? Amém.
Então, no Velho Testamento, a palavra glória, para você ter bom entendimento, é kabod. Kabod. No Novo Testamento já é kabed, com K, kabed. Agora, vamos saber mais a respeito da glória do Velho Testamento. No Velho Testamento havia a presença da glória, só que a promessa de Deus é que a glória da última casa seria maior do que a primeira. Está na palavra do Senhor. A glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Agora, por que surgiu isso assim, dessa maneira? Foi porque quando o povo de Israel foi para a Babilônia, lá eles clamavam a Deus, buscavam a Deus, porque eles tinham saudade da glória de Deus no Templo de Jerusalém. E lá para onde eles foram, daquele mundo de idolatria, eles sofreram muito. Emocionalmente foi uma crise muito grande, porque eles gostariam de estar no templo para exatamente buscar a glória de Deus. Imagina se você, de repente, nós todos aqui, não podemos mais estar na casa de Deus. Quer dizer, vai chegar um momento, se não for no dia seguinte, uma semana depois, você fala, gente, mas eu não aguento mais, eu preciso estar na casa do Senhor, eu preciso da glória de Deus, ela me sustenta, ela me dá esperança, ela me leva para novos entendimentos, a glória de Deus te coloca na perfeição do que você é, do que nós fomos criados, é a semelhança de Deus. Amém, igreja? Então, aí trouxe o profeta Ageu, no capítulo 2, no versículo 9, dá esse entendimento que eu quero hoje que nós saiamos daqui mais conhecido. A glória deste novo templo será maior que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Aleluia. Agora, a glória, está dizendo então que a glória dessa última casa será maior. No tempo do profeta Ageu, que o povo, que estava dizendo, o povo tinha voltado para Jerusalém, eles tiveram uma decepção, uma frustração, porque eles chegaram no templo todo feito pelo Zorobabel e por Esdras, e eles ficaram preocupados porque eles não percebiam que a presença de Deus, a glória de Deus não era igual no primeiro templo. Eles ficaram muito preocupados, e falaram, mas o profeta está dizendo que a da segunda casa vai ser maior. E para eles, no Velho Testamento, a nova casa era quando eles voltaram da Babilônia, está lá o templo refeito, preparado. E eles não conseguiam ter o entendimento da glória de Deus naquela casa, naquele mesmo templo. Então eles choraram e com muita emoção, quando Zorobabel e Esdras terminaram a construção, porque viram que o templo não podia ser comparado com o primeiro, que era o templo de Salomão. Deus então levanta esse profeta Ageu para lhes consolar, dizendo que a glória do último templo seria maior do que o primeiro. Só que eles estavam, essa é a diferença, estavam se referindo a esse templo de Zorobabel, mas ao que Deus faria nos últimos dias. E aqui é interessante que há dois entendimentos, duas aplicações desse versículo. Uma é literal, a outra é espiritual. Em termos literais, o texto se refere ao templo de Herodes. E ele não é mais glorioso do que o templo de Salomão. Mas houve um dia em que a glória entrou nele e foi muito maior. Houve esse dia. A Bíblia registra isso com muita grandeza. A glória no templo de Jerusalém foi muito maior do que tudo aquilo que eles tinham ouvido. Por que ela foi maior? O que aconteceu? Quem conhece minimamente aí mais a palavra de Deus sabe que a glória do templo de Jerusalém foi tomada quando Jesus entrou no templo. Quando Jesus entrou no templo, os próprios discípulos dizem que eles viram a glória de Deus em Jesus. Eles viram, diz o texto. Viram a glória de Deus. Porque onde o Senhor está presente, ali está a maior glória. É onde Ele está presente. É por isso que nós temos que chamar a presença do Espírito Santo. E é bem verdade que no templo de Salomão, havia nuvens de glória da presença de Deus. É fato isto. Por isso os discípulos disseram que contemplar a glória de Deus em Cristo. Isso significa que nós temos glória
Pois nós, igreja, recebemos a glória de Deus. Nós recebemos. E é preciso que nós saibamos disso, até para quando você precisar de ministrar, de orar, e de você ter essa certeza absoluta que a glória de Deus está em cada um de nós. É preciso que nós saibamos disso, confiamos nisso, e é por isso que a gente tem que estar sempre lendo a palavra, porque quando você menos espera, numa dificuldade, você produz, você tira de dentro de você uma mensagem da Bíblia, um versículo da Bíblia que você nem lembrava que sabia. Mas as coisas de Deus são assim. Aquilo que você colocou do Senhor em você, está em você. Tanto que Deus, Ele dá dons, Ele capacita, Ele unge. E mesmo quando a pessoa foge, quando a pessoa cai, quando as pessoas desaparecem da presença de Deus, Deus não toma dele. Porque Deus é Deus de perdão. Se ele volta então e busca o Senhor na realidade, na verdade, se ele se prostra diante do Senhor, o Senhor está ali com ele, com a unção, com tudo aquilo que ele entregou um dia para ele. Do ponto de vista espiritual, a primeira casa foi a lei. E a última casa é a nova aliança. É tudo isso nós precisamos ter mais esse conhecimento. O que é a primeira casa e por que a segunda casa? É a velha aliança e a nova aliança, que vem com o Novo Testamento. O apóstolo Paulo diz que a velha aliança da lei era um ministério de condenação, de morte, lei. Né? Não só por tantas guerras, mas as pessoas eram condenadas. Mas claro que houve glória no Velho Testamento. Claro que houve glória. Moisés, não é isso? Moisés, quando desceu, a glória de Deus era tão intensa nele, que as pessoas que estavam embaixo esperando por ele, não conseguiam olhar para o rosto dele, de tanto brilho da glória de Deus. Então, havia glória, mas ela era mais personalizada. Tanto que lá embaixo as pessoas ficaram assustadas com isso. Hoje nós não vamos assustar, porque a glória está em todos nós. Ah, mas eu nem sabia que... porque a chama às vezes está menor. Mas você tem a glória. A igreja tem a glória de Deus. Amém? Aleluia. Evidentemente que aquela glória não pode ser comparada com a glória de hoje, ou melhor, com a glória da nova aliança. Amém? Agora, 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 9, está dizendo, porque se o ministério da condenação, está vendo o que Paulo está dizendo? Porque se o ministério da condenação teve glória em muito maior proporção, será glorioso o ministério da justiça. Versículo 10. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória, diante da glória atual, que é muito maior. O versículo 18. 18 agora. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Amém? Aleluia, aleluia. Essa é a primeira preocupação que eu gostaria que a igreja tivesse bem entendimento. Evidentemente que tem pessoas que deviam ter bem esse conhecimento, mas eu queria trazer isso mais forte, para que nós possamos falar, gente, por que nós somos vitoriosos? Por que tantas coisas, por que nós somos tão guardados e protegidos, não é isso? O Ministério da Justiça pela fé excede em muito e possui muito maior glória. Eu li aqui, acho que há 2 semanas atrás, um dia que o bispo Robson pregou, sobre Isaías 60, o versículo 1 e 5. Eu gostaria de trazer novamente, porque ali eu já estava meio que grávido dessa palavra e trouxe somente esse poema, essa grandeza dessa palavra. Versículo 1 do 60. Coisa hoje está rápida, muito bom. Olha só, presta atenção, gente, no que está escrito aqui e viva isso. Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. É sobre você, sobre nós, amém? 2, vamos até o 5. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos, mas sobre você
aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. Amém? Aleluia. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Levante os olhos ao redor e veja, todos se reúnem e vêm até você. Os seus filhos chegam de longe e as suas filhas são trazidas nos braços. Ao ver isso, você ficará radiante de alegria. O seu coração baterá forte e se dilatará de júbilo, porque você receberá abundância do mar e as riquezas das nações serão trazidas até você. Como profeta, né? A vida do profeta, trazer esse entendimento, essa compreensão. No Velho Testamento, não é isso? E essa profecia de Isaías possui dois entendimentos. O primeiro esclarecimento é o natural que se recebe ao povo de Israel, aonde ele estava, aonde ele era profeta. Agora, do ponto de vista espiritual, ele se refere a nós, exatamente nós, a igreja. Somos nós, esse último entendimento que ele está trazendo aí. E nós podemos nos levantar hoje e deixar resplandecer a glória de Deus em nós. Agora, quando ele diz ali os reis das nações, eu preciso fazer uma observação para que nós possamos ser mais cuidadosos com o nosso viver, com a nossa dedicação do nosso tempo. Nós somos consumidos sem perceber. Porque tudo que é produzido de evolução, ela traz vantagens enormes. Só que ela também nos rouba. Por exemplo, quem são os reis que o profeta Isaías está falando? Os reis das nações. Porque naquela época, quando, por exemplo, Salomão era rei, vinha reis de todos os lugares para trazer conhecimento, para buscar conhecimento de Salomão. Ele levava ouro, prata para ele. Então existiam os reis. Por exemplo, quando libertou os escravos da Babilônia, era o rei Ciro I. Então, quer dizer, então havia os reis com o espírito da grandeza, de seguir a Deus, como existia aqueles que não. Mas hoje, quem são os reis? Quem são aqueles que têm influência no mundo? Às vezes nós achamos, é o presidente do país tal, é o outro que está fazendo guerra. Não, não é. Os reis que dominam o mundo hoje são os Bill Gates da vida. São aqueles que criam todo esse sistema de online, de maneira que, por exemplo, que todos eles sabem onde é que nós estamos em cada lugar, em cada momento. Nós somos vigiados hoje, nós somos limitados hoje. Você faz alguma coisa na internet, compra, daqui a pouco chega todo aquilo que você queria, uma série de ofertas. Hoje são aqueles que criam doenças e aqueles que criam a vacina. Hoje o mundo é regido por aqueles poucos poderosos que têm o PIB deles é maior do que nações. Apocalipse fala do dragão. Onde é o dragão do mundo hoje? É a China. É a China. E hoje nós estamos tudo de made Índia, made China, não é isso? E compramos e trazemos e temos evolução, mas com isso estão dominando o mundo. Seja na África, seja aqui. Eles compraram, a maioria dos portos do Brasil hoje é da China, porque eles querem ter o domínio de trazer a comida da América do Sul e levar para a China. Eles querem ter a proteção, a garantia dos portos. O domínio desse povo é muito grande e nós precisamos saber que só nós, com Deus, é que haveremos de ser protegidos e guardados, porque nós temos o Espírito Santo. Amém? Eu estava lembrando ainda hoje, nós esquecemos do poderio que nós temos por causa de Jesus. Porque nós estamos falando de Jesus na cruz, Meus pecados foram perdoados. Espera aí, e se Jesus não tivesse vindo? Quem seria? Onde é que nós estávamos? E se Jesus não tivesse praticado o que praticou na fidelidade com Deus por todo o tempo? Os milagres, as profecias,
o conteúdo de Jesus na palavra de Deus, o que nós teríamos para falar? Nós teríamos somente o Velho Testamento, que é a lei, condenação? E se Jesus tivesse morrido na cruz, o que nós estaríamos falando? Nós estaríamos falando de cristianismo? E se ele tivesse morrido, foi para a cruz e não tivesse ressuscitado, o que nós tínhamos para contar? Nós tivemos um grande líder espiritual, mas morreu na cruz e foi sepultado, como todos os outros líderes espirituais que o mundo conheceu. Estão lá onde foi sepultado. E se ele tivesse ressuscitado, mas não tivesse, eu estou indo para o Pai, mas vou deixar o Espírito Santo que fará mais do que eu fiz e estará com você por toda a vida. Por toda a vida. E nós sem o Espírito Santo? Então nós somos muitas vezes tímidos, para não dizer pequenos, diante da grandeza do que o Jesus fez, do que Deus proporcionou para nós. E quem é esse povo? Nós os cristãos, nós os crentes. Você imagina religiões, outra por aí, que está buscando alguma coisa, porque eles não têm o líder que nós tivemos, a grandeza do homem que tivemos, para curar, para tratar, que quando ressuscitou, duvidaram dele, ele chegou numa sala onde eles estavam lá morrendo de medo, porque Jesus não estava lá no túmulo. Jesus passou dentro da parede para mostrar para Tomé que era aqui. Tomé, sou eu, Tomé. Porque Tomé não acreditava. E isso é o homem, isso é a humanidade. Nós precisamos ver para crer. E aqui está a palavra viva, grandiosa, que nos levanta, que traz a verdade, que ninguém não consegue contestar. O que existe é aqueles que falam que não quero conhecer a Bíblia. Sim, ele não quer conhecer porque ele não quer ser tomado pelo poder de Deus. Amém, igreja? Então, nós podemos nos levantar hoje e deixar o resplandecer dessa glória. Preste muita atenção. A promessa é que mesmo que as trevas do mundo aumentem gradativamente, a nossa luz vai brilhar cada vez mais. Cada vez mais. E se cada um de nós, o que nós fazemos, aonde nós chegarmos, se nós não formos a diferença daquele lugar, a glória de Deus está pequenininha em nós. Aonde você chegar, as pessoas têm que perceber que você é uma pessoa diferente. O diferente não tem que ter, não é antipático, ou ele chegou dizendo, dá licença que eu estou chegando aqui, eu sou crente, eu conheço a palavra de Deus. Não. Poderá ter um momento que você precisa falar isso, pode haver. Mas quando você chega na paz do Senhor. Seus olhos brilham diferente. Você sempre tem uma palavra de conforto. É quando você vê uma pessoa trabalhando disposta, porque normalmente a gente vai, por exemplo, num consultório, a secretária te atende, às vezes nem te olha e coloca assim, só aguardar, só esperar. Mas a gente às vezes não sabe a dificuldade dela, mas quando você vê também uma pessoa que cuidou, foi atenciosa, que tem suas obrigações, que deu atenção, você fala para ela, querida, eu observei em você que você tem as duas coisas que uma pessoa precisa ter. Você tem as suas obrigações, mas você tem atenção. Quando você reconhece o serviço das pessoas, é somente que aquele que tem dentro dele uma pureza, uma sensibilidade nova. Não é isso? E nós temos que ter essa presença, essa facilidade, essa sensibilidade, porque nós carregamos o Espírito Santo. Então quem está com o Espírito Santo vivo dentro dele, não vai chegar. Mas que coisa demorada, aquela murmuração, porque a murmuração nos rouba. Do jeito que rouba também o celular. As pessoas já são viciadas no celular. Esses dias eu tive que andar com uma pessoa dirigindo, uma jovem senhora. Ainda bem que era curto o pedaço, porque ela foi só com uma mão, a outra com o celular na mão. E eu falei, gente, eu falo com ela, eu peço para descer aqui, tá bom, eu não trânsito chato, né? Uma mão só. Tem muitas pessoas hoje que só usam uma mão, a outra está com o celular. Mas olha, é um vício, é vício mesmo. Se ela não estiver olhando, buscando, e toda vez que você fala com ela, ela fala, não, mas eu estou falando com fulano, eu estou respondendo. Tem pessoas que às vezes você não consegue estar com ela. É um domínio, é uma... Olha aqui, esses dias eu estava falando, até eu falei hoje também. As pessoas às vezes carregam uma idolatria e não sabem. Nós atendemos uma pessoa, eu e a bispa, essa semana passada, e o casal trazendo as suas dificuldades.
E a senhora reclamou que ele não dá atenção, não está aqui, naquilo, foi chegando e tal. Eu falei, onde é que está a sua idolatria? Não, eu não sou idólatra. Aliás, eu não conheço ninguém que chega dizendo para mim, eu sou idólatra. Não, normalmente. Mas logo se descobriu que a idolatria dele chama-se, com todo o entendimento, viu, que eu também tenho um time, a idolatria dele era o Flamengo. Mas de tal maneira que quando o Flamengo vai jogar, pode for a agenda que tiver dentro da casa dele, ele está fora de tudo. Se é casamento, o casamento tem que esperar. Se é para com a família que espera acabar o jogo. Quer dizer, tudo funciona com ele depois do Flamengo. E deve ter pessoas com outros times, possivelmente. Mas parece que esse time vermelho e preto é mais... Mas penso eu. O único que não concorda... A única hora que o meu pastor Vinícius não concorda comigo são esses momentos, porque ele acha que você pode ser Flamengo, mas não é idólatra. Eu acho que é, porque eu nunca vi ele faltar o culto por causa de Flamengo. É isso? Eu vou terminar essa palavra no próximo domingo, ou numa sequência, porque eu gostaria de trazer mais, explicar mais, mas eu queria que você prestasse atenção em tudo isso, ou em pouco disso que nós falamos hoje. Porque a glória de Deus está em você, está em nós. E nós temos que ser zelosos, cuidar dela. Você sabe, quando eu estou falando dessa coisa de comunicação, de internet, de celular, essas coisas, é porque muitas vezes nós somos roubados. Roubados. Porque o que você tem mais importante fisicamente do que o tempo? Porque é a única coisa que você não consegue trazer de volta. E se você gastou um dia da semana, nas horas que você usa celular, buscando, querendo saber, como é que chama? Os influenciadores. Tem pessoa que segue, não é isso? E eu ainda fiquei sabendo que quando você está seguindo alguém, todo mundo fica sabendo. Falei, ainda bem que eu estou fora dessa. Se você for somar as horas que você fica no celular, chega no fim da semana, você vai falar, mas eu fiquei um dia e meio no celular. Ficou um dia e meio. Ou um dia e meio por semana, são 5 dias no mês, no final do ano são 60 dias. Ah, é? Então, o Mateus pede para avisar para vocês que o telefone avisa quanto tempo você ficou, viu? Para facilitar o... É claro, é uma ferramenta de trabalho? E tem que ser usada. É a praticidade. Mas você já pensou que às vezes você não consegue falar com uma pessoa sua? Filho, um jovem então, é impressionante. É o tempo todo. E agora está mostrando aí que a turma está ficando, ó, vesgo. Esse dia eu estava num restaurante, chegou um casal com 2 filhas, bonitinho, todo arrumadinho. Acabou de sentar, arrumar, a mãe deu para cada um deles o telefone. Estava o marido no telefone, e as 2 crianças aqui, e a esposa. Eu quase pedi para a Nuzi ir lá e conversar um pouquinho com ela. Gente, que coisa! Que domínio que tem que força que tem isso. Antigamente a televisão era babá das crianças, hoje a televisão já fica meio... depois do celular, não é isso? Agora, eu queria que você prestasse atenção, muita atenção, na promessa que é, mesmo que as trevas do mundo aumentem gradativamente, a nossa luz vai brilhar cada vez mais. Por quê? Porque quando resplandecemos em glória, as riquezas das nações vêm em nós. Amém. E aí, na próxima, eu quero falar sobre o que essa palavra, onde é que ela é dita pela primeira vez? Glória. Só para você ficar sabendo. Glória para Abrão é riqueza. E eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de ficar escutando palavras sobre prosperidade. Mas eu quero dizer para você, querido, a prosperidade não é somente você ter acessório, ter bens.
Até para que você possa ter, você precisa ser próspero em várias situações emocionais, espirituais e tudo mais. Mas nós, aí dessa igreja, haveremos de ser todos prósperos. Prósperos, prósperos, prósperos. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Aleluia. Amém?